Você sabia que 80% dos gestores profissionais não conseguem ter uma rentabilidade maior do que a média do mercado? Ou seja, os gestores dos fundos de renda fixa e fundos multimercados que investem em renda fixa e renda variável, 80% deles não conseguem ultrapassar a remuneração do CDI, que é o principal benchmark, o indicador do mercado, que é algo que a gente consegue ganhar o CDI investindo diretamente no Tesouro Selic, que é o título público mais conservador e o ativo mais seguro da economia brasileira. E abre o olho, existem dezenas de bilhões de reais investidos em fundos que perdem para a poupança de forma consistente há vários e vários anos. E a ampla maioria dos fundos de ações não consegue superar a rentabilidade do índice Bovespa, que serve para nós como uma média da valorização ou desvalorização das ações brasileiras. E para você ter ideia, para a gente investir no Tesouro Selic, precisa de menos de R$100 e também a gente consegue investir diretamente nesse índice Bovespa com muito pouca grana. Mas isso não quer dizer que os gestores de ações no Brasil ou no mundo são ruins. Assim como em qualquer profissão, há gestores péssimos, há gestores excelentes, há ruins, há bons, há de todo tipo. Mas existem fundos que cobram taxas muito altas. Além disso, quando um fundo tem muito dinheiro na mão e vai comprar uma ação com volume de negociação que não é tão alto, ele pode acabar distorcendo o preço dessa ação no curto prazo, causando uma valorização excessiva, porque ele vai estar entrando com, às vezes, dezenas de milhões de reais, comprando uma ação, e ele vai comprando a cada vez um preço maior e no fim das contas ele faz um preço médio muito alto. Se a gente investisse diretamente, a gente conseguiria comprar a um preço muito mais baixo. E aí os investidores, quando veem essa esticada de alta da ação, talvez no curto prazo eles possam começar a vender e já de cara o fundo começa a ter prejuízo. Quando a gente investe por conta, a gente acaba lidando com um volume bem menor de dinheiro. E o fato de eu comprar uma determinada ação não vai fazer com que haja uma distorção de preços, não vai fazer com que aquela ação se valorize demais, a não ser que eu seja um grande bilionário. Mas antes disso, isso não vai acontecer. Além disso, a pessoa física, se ela vender até R$20 mil em ações por mês, ela consegue ficar totalmente isenta de imposto de renda sobre o lucro daquelas ações. Quando a gente investe em um fundo de ações ou em um fundo multimercado que investe em ações, mesmo que o fundo se limite a vender até R$20 mil em ações por mês, a gente sempre vai ter que pagar imposto de renda e vai pagar no mínimo 15% sobre o lucro, a depender do tempo de investimento. E mais, tem os dividendos. Os dividendos nada mais são do que parcelas dos lucros das empresas que elas distribuem aos seus acionistas, aí cada empresa distribui numa periodicidade específica. Quando a gente investe diretamente, a gente fica totalmente isento de pagar imposto de renda sobre esses investimentos. Quando a gente investe por meio de um fundo, a gente vai ter que pagar, no mínimo, 15% de imposto de renda sobre todo esse valor dos dividendos. E existem alguns aplicativos ficando bem famosinhos por aí, tem bastante gente usando, nos quais a gente insere um objetivo financeiro, um valor que a gente vai precisar numa data específica. E aí a gente diz quanto de dinheiro a gente tem hoje para investir e quanto a gente pode investir de hoje até o dia que a gente vai precisar resgatar esse valor. E esses aplicativos nos oferecem fundos de investimento para investir, geralmente dos próprios donos dos aplicativos. Agora, pensa comigo, será que eles vão oferecer um fundo de investimento ótimo para cada usuário do aplicativo, o que é totalmente inviável porque são milhões de pessoas utilizando o aplicativo, ou eles vão encaixar diversos perfis diferentes no mesmo bolo e indicar um mesmo fundo de investimento? Particularmente, eu vejo um certo potencial conflito de interesse envolvido aí, assim como há na relação com alguns gerentes de conta nos bancos e com alguns assessores de investimento nas corretoras. Cuidado, fique ligado. Mas existem exceções. Quando a gente fala sobre previdência privada, e aí é depender se você escolher o regime de tributação correto, se escolher entre VGBL e PGBL corretamente, se escolher um fundo bom para sua previdência privada, e também quando a gente fala sobre fundos de investimento passivos, que são aqueles que investem em dólar, por exemplo, em ouro, por exemplo, que são fundos que seguem a rentabilidade, a remuneração de uma determinada estratégia, sem uma gestão ativa, aí pode ser que vale a pena.